Hoje é a quarta parte do livro de Bhattacharya, um yogi imortal, 2000 anos de idade. Hoje também é dia de Babaji, que é outro yogi imortal que fez parte da jornada de Leonard Horner, que transmitiu os conhecimentos sobre o Rebirth. Bhattacharya é um yogi imortal que tem mantido o endereço local no planeta Terra por 2000 anos. Ele é um mestre total de seu corpo e pode aparentar velho ou jovem. Por isso, é impróprio dizer que ele possui 2000 anos de idade. Ele tem 2000 anos de juventude, ou mais precisamente, 2000 anos no mesmo corpo. Ele não reencarna, ele tem um corpo imortal, o qual ele domina. Yogis que atingiram este nível de maestria possuem um corpo indestrutível de luz branca, mas eles parecem totalmente normais diante de uma observação superficial. Uma parte desse livro é um escrito real de Bhattacharya chamado Bhartrihari Shatkam. Shatkam significa 100 versos sobre a vida espiritual. Estes são seus escritos devocionais após 300 anos de meditação. Uma vez que ele os escreveu quando tinha 300 anos, historiadores mortais datam Bhattacharya como de aproximadamente 200 a 400 anos depois de Cristo. Seguir a vida de yogis imortais pode ser muito confuso para os estudiosos mortais, até que eles abram suas mentes para a realidade dos imortais e para a imortalidade física. Bhartrihari ou Bhattacharya, também grafado Bhartrihari, nasceu antes de Jesus Cristo. Bhartrihari foi o nome que lhe foi dado. Di significa governante. Hari é um sufixo dado a renunciantes. Significa puro e livre do mal. Jesus Cristo e Bhartrihari são contemporâneos que ilustram dois caminhos e estilos diferentes de imortalidade. Eu o conheci pela primeira vez em 1981 no seu ashram, o qual ele tem mantido continuamente por 2000 anos. O ashram de Bhattacharya está localizado na aldeia de Bhartara, nomeada em sua homenagem, no distrito de Alwar, no estado de Rajastão, na Índia. Fica na estrada de Nova Delhi para Jaipur, perto de um ponto turístico famoso chamado Reserva Florestal Sariska. Toda a reserva florestal de 100 km² é, na verdade, o lar de Bhattacharya. Ele é o mestre de seu ambiente natural e humano, dos animais e na política. Bhattacharya é um dos poucos imortais o qual conheci que mantém um endereço local na Terra. Ele é um grande yogi e merece grande respeito. Eu o procurei seus livros em inglês desde que eu conheci, em 1981, e os encontrei apenas em 1986. Por isso, eu torno esse disponível para você. Estudiosos ocidentais enfrentam dificuldades para dar uma data a Bhattacharya e outros imortais, porque há tantas evidências de sua existência em séculos diferentes que eles pensam que deve existir erros nas evidências, já que não podem postular a imortalidade física. Um estudioso data as evidências do livro de Bhattacharya no século II, no século III e no século IV. Bhattacharya também aparece no século XII e no século XV, com Gurunanak, outro imortal, que gera o mesmo tipo de problema para os historiadores com limitações em suas mentes sobre expectativas de vida humana. Acredito que Gurunanak foi Babaji, o Pai Eterno em forma humana. Irei compartilhar mais sobre o Gurunanak mais tarde. Gurunanak é um guru de Bhattacharya. Bhattacharya reconheceu Babaji como a fonte da Bíblia, dos 5 imortais da Bíblia e de todas as outras escrituras. Shiva Purana é a mais antiga e grandiosa escritura. Ela retoma milhões de anos na história humana, registra muitos exemplos de imortalidade física e transfiguração.
Não é possível entender a índios, yogis imortais ou até mesmo a Bíblia sem o estudo do Shiva Purana. Para Bhartrhari Purana é o criador do universo, o Shiva Yogi, o eterno jovem. Na Bíblia, ele é chamado de o anjo do Senhor. A história pessoal de Bhartrhari é muito bonita e fascinante. As pessoas que me perguntam como eu sei que ele tem 2000 anos de idade nunca conheceram o imortal antes. Eu conheci pelo menos 7 pessoas com mais de 300 anos no mesmo corpo. Você não pode dizer a idade delas pela aparência primeira dos seus corpos. Mas se você começa a examinar um corpo imortal de perto, você irá notar uma perfeita saúde e ausência de tensão. Os músculos e movimentos de um imortal são mais flexíveis do que o de qualquer pessoa que já conheci com aparência similar de idade. Seus corpos são como de bebês, eles são sempre jovens. No entanto, sua presença é sentida de forma totalmente diferente do que a de qualquer pessoa que você já conheceu. Eles são sentidos emocionalmente como se estivessem trabalhando sobre si mesmos por muitas centenas de anos. E eles estão. Sua presença é incrivelmente suave e gentil. A mente imediatamente eleva-se para além dos limites dela. Eles possuem uma visão expansiva da vida e da história humana, bem como da ciência e do universo. E ainda assim, eles se comportam como crianças puras, inocentes e pacientes. Eles ensinam com energia em vez de palavras. Não são filósofos, são iogues, além da filosofia. Eles são cientistas supremos, verdadeiros cientistas da vida de Deus. Existem mais evidências históricas da presença física de Bhartrhari do que da maioria dos iogues. Bhartrhari foi imperador de toda a Índia pouco antes da época do Cristo. Ele recebeu a imortalidade física em 56 a.C. Seu irmão mais novo, Vikram, assumiu seu reino e o calendário indiano é medido pelo reino de Vikram, da mesma forma que o calendário cristão é medido por Jesus. É interessante que o calendário cristão seja medido por um imortal e o calendário indiano por um mortal, embora o irmão de Vikram seja imortal. Bhartrhari também faz uma demonstração pública do yoga imortal uma vez a cada 108 anos. A próxima será no ano de 2006. Ele estava lá, Leonard Orr. Eu adoraria ver muitos cientistas estudiosos ocidentais como a cobertura da mídia nesse próximo evento. Bhartrhari habita seu ashram o tempo todo, mas ele só pode ser reconhecido pelo lótus em sua pegada, a menos que ele deseje que você o reconheça. Bhartrhari foi, no começo, um rei. Ele não tem interesse em fama ou fortuna. Ele possui as maiores riquezas e poder que se pode imaginar. Ele tem infinitas riquezas espirituais do reino de Deus. Seus poderes reais vão além da ficção científica, além da imaginação. Hoje vamos parar por aqui. Agradeço, até a próxima.